Lucas capítulo 22. Me ensinou muito essa semana. Espero que ajude a moldar vocês também. Como eu disse, que Deus possa usar a gente. Muitas das vezes a gente reluta porque a carne é fraca, né? Então, e Ele quer usar a gente foge. Então, hoje, estou aqui. Lucas capítulo 22, a leitura vai ser um pouco extensa, depois eu vou explanar também. Versículo 31, diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes de 3 vezes negues. Perdão, vamos ler de novo. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes de que 3 vezes me negues. Perdão, irmãos, faz parte, né? Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então Jesus lhe perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sacolas de viagem ou sandálias, faltou-vos alguma coisa? Respondeu ele: Nada. Disse-lhes: Pois agora quem tiver bolsa, tome-a, como também a sacola de viagem, e o que não tem espada nem venda a sua capa e compre uma. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Com os malfeitores foi contado. Sim, o que está escrito de mim será cumprido. Disse-lhes eles: Senhor, aqui estão 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Jesus saiu e 39. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: Orai, para que não entres em tentação. Afastou-lhe um pouco dele e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não faça de mim a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, dominados pela tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12 chamou Judas, que vinha à frente de lá. Chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Vendo os que estavam com ele o que ia acontecer, disseram-lhe: Senhor, lutaremos a espada. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas disse-lhe Jesus: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais e guardas do templo, e líderes religiosos que tinham ido contra ele: Saístes como a um assaltante com espadas e varas? Eu estava todos os dias convosco no templo, e não
estendestes as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora e do poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe, quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram. Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-as sentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo-os, disse: Tu és também deles. Pedro, porém, disse: Homem, não sou. Passado quase uma hora, outro afirmava também: Esse verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizer. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. A leitura ficou um pouco extensa, mas Deus com certeza vai conduzir tudo, e está conduzindo. Jesus, um pouquinho antes, a gente acaba não lendo, dos versículos 24 ao 30, quando Jesus estava ceando com os seus discípulos, estavam numa discussão, quem era o maior? E Jesus dizia: Eu vou morrer. E também falava que um deles iria entregar. Ele estava falando de Judas. A gente acaba não entrando na leitura. E Pedro, no versículo 33, diz assim: Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e até morrer por você. No versículo 34, como Deus sabe de todas as coisas, já disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai negar. Então eu trouxe hoje um homem muito parecido com eu e você. Pedro. Por que Pedro? E lá no versículo 40 ele disse assim, disse Jesus. Eles foram aonde? No Getsemane. Foram orar. Ele foi, quando ele voltou, o que eles estavam fazendo? Dormindo. E um pouquinho antes dele, Jesus ia, ele disse assim: Orai para que não entres em tentação. É ou não é? O que aconteceu? Voltou, estavam tudo dormindo. Logo após, nos versículos 47 ao 53, vem Judas e dá um beijo em Jesus e o entrega. Tá? É uma pequena introdução para onde eu quero chegar. Eu quero chegar a Pedro. Quem que era esse Pedro? Esse é um homem que jurou fidelidade a Jesus. Olha no versículo 33. Pronto para ir até para a prisão e a morte contigo. Fiel, vou ser fiel ao Senhor. Todos podem negar. Eu não. Todos aqui podem negar, menos eu. Pedro conhecia bem Jesus? Conhecia, né? Andava com Jesus. Ele sabia que ele era o Messias? Sabia. Ele sabia que ele era o Filho do Deus Altíssimo? Ele sabia. E eu e você, irmão? Sabemos quem é Jesus? Sim. Sabemos quem é Jesus. Sabemos que é Filho do Deus Altíssimo. E acontece o que lá nos versículos 57 ao 60? Acontece o que com Pedro? Ei, você o conhece? Não, você andava com ele? Não, eu não conheço. Logo após, vem mais um e diz: Sim, você tem o jeito dele. Você é bem parecido com ele. Não, homem, eu não o conheço. Logo após, 1 hora depois, vem outro e diz: Sim, você é Galileu?
Você andava com ele? Você o conhece sim? Ai, ai, ai. E daí o que ele diz? Eu não o conheço. Olha só. Ele chegou a blasfemar. Ele chegou a jurar que não conhecia Jesus. Vamos ler duas passagens que diz claramente o que eu falei agora. Vamos ler juntos, capítulo 22, versículo 60, que diz assim: Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizer. Logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. O que ele ainda falava? Interessante, né? Uma outra passagem que diz claramente o que ele falava. Seguram a mão aqui e vão a Mateus, capítulo 26, versículo 74. Que diz a mesma passagem. Vamos lá. Eu disse que ele jurava, ele blasfemava. O som está muito alto? Não? Não? Porque diz assim, ó, Mateus capítulo 26, versículo 74, diz assim: Então começou ele a praguejar. É o mesmo que amaldiçoar. Talvez na sua Bíblia já esteja lá, amaldiçoar. E a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Esse homem que disse que poderia morrer por Jesus, pouco antes, agora está dizendo que estava amaldiçoando ele. Eu não conheço, eu juro que não conheço. Alguns estudiosos, algumas pregações dizem, mais exato, Nicodemos, ele diz que ele poderia estar dizendo isso, tá? Poderia. Que Deus, Pedro falando, que Deus me amaldiçoe se eu conheço esse homem. Que caia qualquer praga sobre mim se eu conheço esse homem. Se a gente for analisar, dá essa impressão que ele estava falando isso. E eu não conheço Jesus. Bem claramente, eu não conheço. O mesmo homem que dizia ser fiel, logo após, que pode cair qualquer praga sobre mim, se eu conheço ele. Medo. Pode ser medo. Mas vamos conhecer esse Pedro. Quem que era Pedro? Na sua maior pescaria, Jesus veio e resgatou? Não veio? Ele abandonou o quê? Família, seu trabalho, abandonou tudo para seguir a Jesus. E ele negou a Jesus agora. Olha só, ele abandonou tudo e agora o que acontece? Esse é Pedro. Olhamos para eu e você. Olhamos para eu e você. Nós abandonamos tudo para seguir Jesus? Mas não é bem assim, né? É bem assim, né? Nós largamos nossos luxos para fazer a vontade de Deus? Acordamos um pouquinho mais cedo para ler a palavra de Deus? Para ver o que Deus quer ensinar a gente todos os dias? A gente não faz. A carne é fraca. Por isso disse Jesus, lá em Lucas: orai para que não entres em tentação. Vigiai e orai. A carne é fraca, irmão. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nós se achamos melhores que Pedro? Não. Nós somos iguaizinho a Pedro. Por isso que para mim foi um tapa na cara. Mas ele vai me dizer assim, mas para Pedro era fácil, né? Ele andava junto, ele via o que ele fazia, ele sabia que era o Messias. Ele era fácil. Não é? Dá essa impressão que era fácil para ele. Ele sabia que ele era o Messias? Sim. Eu e você também não sabemos que Jesus
é o Filho de Deus Altíssimo? Sim. Bendito o homem que não viu, mas creu. Nós somos chamados de benditos, porque nós não vimos Jesus como Pedro, como seus discípulos, mas nós cremos. Então, por isso que eu digo, nós somos iguaizinhos, igual a Pedro, igual aos seus discípulos. Eu acusei Pedro. Talvez vocês, no subconsciente de vocês, fizeram a mesma coisa. Homem fraco, inconstante. Esse era Pedro. Esse somos eu e você. Triste, mas é a realidade. Todos podem cometer pecados, a gente diz. Mas Pedro não podia, porque ele andava junto. Não. A gente vê pessoas, até mesmo nós, com pecados até aqui. Não vou dizer aqui porque já passou, né? Até aqui. E a gente diz assim, como que ele foi cometer aquele pecado? Olha tudo que ele enxergou. Tu já viu um negócio desse? Por quê? O que acontece? É fácil acusar o outro. O pecado do outro. A gente fazia isso. Fizemos isso com Pedro. A história de Pedro retrata muito bem a nossa história. Cada um sabe do que está acontecendo de cada um. Não vim aqui para acusar. Mas é uma advertência para eu e você. Que em primeiro lugar, irmão, nós precisamos ter o quê? Misericórdia do outro. É isso que está mostrando para nós. Nós precisamos ter misericórdia dos outros. Lembre-se, da onde que Deus nos tirou? Aonde que nós estávamos? No lixo nós estávamos lá fora. Imagina agora, aonde vocês estavam hoje? Um domingo de noite, dia 19. Qualquer lugar, mas na igreja, né? Sim, nós não temos misericórdia. A gente tem que lembrar de onde que Deus nos tirou e aonde Deus está nos colocando. A gente reluta, a gente briga muitas das vezes, eu não quero, mas Deus quer usar você, quer usar eu. Então a gente não precisa relutar. Olha só. Jesus disse, a medida, olha só, presta atenção. Quem está longe, volta de novo para cá. Volta de novo aqui. A medida que julgar o outro, julgarei você. Ai, ai, ai. Ai, ai. 2 pesos, 2 medidas, não é? Já pensou? E Deus pode. Se você está julgando o irmão do lado, ou um parente, se você está julgando ele, Deus pode fazer o quê? Julgar você também. Pode, né? Claro que sim, ele é Deus, né? 2 pesos e 2 medidas. Vocês lembram da história do rico e do Lázaro? Um pouquinho antes. Não vamos entrar nela, né? Que se a gente vai se prolongar. O que aconteceu? O rico usufruiu de tudo aqui. Foi aonde? Foi ao céu. Chegou lá e disse, Pai Abraão, coloca o seu dedo na água e me refrigera. Bota na minha língua. Ele disse, não. Você usufruiu tudo que você pudesse usufruir, você usufruiu lá. Você ajudou os outros? Você olhou pro Lázaro? Ele nem citou o nome dele, mas você olhou para os outros? Não. Você só aproveitou do teu luxo. Foi ou não foi? E agora você, que aqui eu te dou uma gota de água. Aqui não funciona assim. Você já pensou, irmão, que à medida que você julga o irmão, Deus vai julgar você também? Eu fico muito arrepiado por isso. O que nós estamos fazendo? Estamos julgando talvez o irmão? Olhamos de uma forma diferente. Mas assim, vamos deixar bem claro. Não olhe só o defeito dele. Se o irmão está fazendo a coisa errada, não fique passando a mão na cabeça dele, não. Vai e fale. E se eu estiver fazendo a coisa errada, vocês acham que eu vou gostar? E você vir falar comigo? Eu não vou gostar.
mas é o certo se fazer. Quantas vezes eu tomei um puxão de orelha aqui? Quantas vezes vocês tomaram um puxão de orelha aqui? Mas para quê? Para você crescer. Porque se você vê o erro do irmão e ficar quieto, você está deixando a maldade se alastrar. Não é isso que Deus quer, não estou dizendo isso, tá? É o que acontece. A gente vê o quê? Os defeitos do irmão. O irmão tem essa quantidade de defeito aqui, mas só tem isso de qualidade. Mas é muito mais fácil ver o defeito dele. É fácil, é verdade. Os meus defeitos são muito maiores. Meus erros são muito maiores. Mas é a gente começar a olhar diferente. Começa a olhar as qualidades, não vai mudar? Olhamos as qualidades do irmão. Não só os defeitos dele. É isso que eu estou trazendo à tona. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Preste atenção. Nunca duvide da nossa capacidade de fazer o mal. Porque nós temos o mal impregnado em nós. Infelizmente está aí. E nunca duvide disso. Por isso Jesus disse, vigiai e orai, para que não entres em tentação, irmão. Escute pregações, se for o caso. Não se ache inteligente o suficiente que não precise vir no domingo à noite. Não, mas eu leio bastante a palavra durante a semana. Eu escuto bastante pregações durante a semana também. Eu não preciso vir no domingo. É, né? É isso que acontece? Não? Não podemos se achar o sábio o suficiente que não precisamos de vir no domingo. Sabe por quê? Porque no domingo a gente não tem como correr. Porque se for uma pregação na internet, o que a gente faz? Essa não é interessante. Pula para outra. Essa passagem não é boa. Escuta uma metade dela. Meu Deus do céu, só tundão, né? Não, vamos passar para frente. E no domingo de noite, não tem como fazer isso, né? Chega aqui, o irmão e bate de cima para baixo e não tem como correr e tem que aguentar mais um pouquinho. Se está doendo, é porque o Espírito Santo está falando com você. Se não está doendo, talvez você tenha um problema ainda. É isso aí, irmão. Domingo à noite não tem como fugir, tem que aguentar. Uns um pouco mais, uns um pouco menos, uns batem mais, outros batem um pouco menos, mas tem que aguentar. Por isso, venha. Precisa vir, precisa ter contato com os irmãos. Tem quantos estudos bíblicos acontecendo? Tem na segunda um avançado, tem terça no avançado, tem quarta avançado, tem outros paralelos acontecendo na casa de famílias. Não tem justificativo de você não buscar mais conhecimento. Mas a gente tem que querer também. Pedro, como eu falei, é uma advertência para mim e para você. O quão maldosos somos e talvez nem percebemos. Está aí? Tá. Por isso, vigiai e orai. O que nós fizemos ontem? Nós fizemos 24 horas de oração. Para quê? Satanás está aí. Queira ou não, ele está aí. Se fortalecemos a palavra. Esse é o objetivo. A gente está mais próximo dele também. Olha só. Uma coisa bem interessante. No versículo 60 diz assim, ó. O galo cantou. Não dá a impressão, olha, analisam comigo, não dá a impressão que Pedro estava anestesiado? Ó. Não é? Dá a impressão que ele estava anestesiado. Olhamos para o nosso passado. Agora, jovens, vocês vão me desculpar. Se vocês quiserem furar os pneus daquele corsinho ali fora, vocês podem furar, mas não tem problema, tá? Vocês vão me desculpar, porque vou falar com vocês. Mas vamos falar primeiro com os mais velhos. Eu sou novinho, mas os mais velhos. Vamos olhar para trás. Nós, lá atrás, quando nós estávamos com nossos pais, daí o que acontecia? O pai está errado. Tu já viu?
Como? Pai sempre está errado, né? Mas bobo, que fazer esse negócio aí, né? Para quê? Nós, jovens, era assim com os pais. Nós era assim. E jovens só tinham duas coisas. Olha, o que os jovens tinham? Nós, jovens lá atrás, tá? O que nós tínhamos? Só duas coisas. Hormônio e espinha. E achava que o pai estava errado ainda, né? Só duas coisas nós tínhamos. Mas eram uns bobos mesmo, né? Era bem assim que acontecia. Por isso que nós não devemos confiar em nós mesmos. Por isso que Jesus disse tanto, vigiai e orai. Vigiai e orai. Não espere, irmãos. Olha só, não espere o galo cantar. Não espere chegar no fim de tudo. Para aí você, o que eu fui fazer? Olha só no finalzinho do versículo 62. Pedro saiu dali e chorou amargamente, porque ele viu o que ele fez. Não esperamos chegar no fim de tudo e não se arrepender do que a gente fez. Eu me arrependo, Senhor, do que eu tenha feito lá atrás, ou o que eu estou fazendo. Mudança de pensamento e atitude. Isso é arrependimento. Eu me arrependo do que eu fiz. Senhor, me perdoe. Não espere chegar no fim de tudo. Não espere o galo cantar. Lembra de Davi, a passagem de Davi? O que aconteceu? Seu filho fez o quê? Ele morreu. Davi não, o filho dele não morreu. Aí que ele caiu em si. O que eu fui fazer? Não espere chegar no fim, gente. É isso que eu estou querendo mostrar. Arrependimento, mudança de pensamento e atitude. Além de Pedro e Judas, todos abandonaram Jesus. Todos os discípulos, todos sem exceção. Quantas vezes eu e você abandonamos Jesus? Muitas e muitas vezes. Para quê? Fazer as nossas vontades. Mas vim aqui para as 24 horas de oração, é complicado, 1 hora, eu não consigo orar 1 hora para um Deus. Quantas vezes você abandonou Jesus? Eu só estou citando isso, mas quantas vezes você abandonou? Acordar um pouco mais cedo, ler, conhecer um pouquinho mais a palavra. A gente acorda, tem que começar às 8 para o trabalho, né? Tem que começar às 8 no trabalho. Daí eu acordo 15 para as 8. Tenho 5 minutos para entrar na roupa, já deixa ela penduradinha. Entrar na roupa, escovar os dentes e deu 10 minutos para chegar no serviço ainda. Então 5 faz tudo que tem que fazer em casa e 10 para chegar no serviço. Sim, a gente não tira tempo para Deus. Quantas vezes a gente fez a vontade da gente? Eu quero dormir um pouco mais. Quero fazer um pouquinho mais a minha vontade. A carne é fraca, irmão. Eu e vocês somos fracos. Hábitos. Crie bons hábitos em sua vida. Não, mas eu tenho que começar às 8. Acorde meia hora mais cedo e leia a palavra. Mas meia hora faz uma diferença. Faz. Deus não dá o sono suficiente para você dormir? Ele dá. Se dormir só 2 horas por noite, é o que Ele deu para você. Se deu já 6 horas, já está bom também. Só meia hora. Eu estou dando só meia hora. Quantas vezes a gente não cria esses hábitos? Hábitos bons. Fracos, inconstantes esses discípulos eram. Podemos morrer por você e logo não o conheço mais. É isso que acontece. Talvez algum de vocês aconteceu, cabe a mim o julgamento, estavam procurando uma congregação, tanta insistência de um amigo, veio aqui, chegou aqui, diferente, né? Tudo mais simples. Mas aquele louvor daquele dia, que fantástico. Aquela palavra que foi colocada nele, os irmãos, as orações dos irmãos. E justamente aquele dia tinha o pastor
O pastor, que palavra fantástica do pastor, muito boa. Boa mesmo. Não, me achei. É aqui que eu tenho que permanecer. Olha. Chega na segunda-feira, pensando bem, não é bem assim, né? Não era tudo aquilo que eu pensava. Fracos, inconstantes, do céu e inferno em poucos instantes também, né? É isso. Uma hora está 1000 maravilhas, na outra hora. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Todos cometem pecados? Sim. Olha só, uma passagem que a gente não entrou. Versículos que a gente não entrou, mas que Jesus deixou bem claro para você. E deixou claro também para os discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 28. Diz assim: Vós sois os que tendes permanecido comigo, não nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós. Eles erraram? Os discípulos erraram? Os discípulos falharam? Sim, falharam. E Jesus disse mesmo assim. Mesmo assim, considerou que eles eram fiéis. Jesus considerou que eles eram fiéis. Mesmo errando. Os salvos em Cristo Jesus falham. Falham ou não falham, irmãos? Falham, né? Fazem coisas horríveis. Fazem coisas horríveis. Mas devemos se manter firmes. Se manter firmes. Esse mesmo Pedro, voltando a Pedro, esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, esse mesmo Pedro, 40 dias depois, talvez tenha feito a maior pregação da história. Ele converteu 3.000 pessoas. Esse mesmo Pedro. 40 dias depois. Quando ele subiu lá para pregar, ele chegou lá e disse assim: que privilégio vocês estão tendo de me ver aqui hoje. Foi assim que Pedro falou? Que privilégio que estão vendo ele. Não? Não, né? Tudo que ele cometeu lá atrás. Exato. Pedro sabia que não era com base nele. Ele sabia que era frágil, fraco e pecador. Não esqueçam isso. P. Frágil, fraco e pecador. Esse era Pedro. Ele sabia que era isso. Mas ele sabia que tinha um Deus Altíssimo que ia comandar as palavras dele. Que ia fazer com que ele convertesse 3.000 pessoas naquele dia. Deus sabe de todos os defeitos de cada um de nós aqui. Ele sabe das falhas, dos erros, sabe que eu e você somos fracos, somos frágeis e somos pecadores. Assim eram os discípulos de Jesus. Assim somos eu e você. Fracos, inconstantes, frágeis e pecadores. Mesmo assim, Deus nos escolheu. Nos escolheu. Porque Pedro sabia que ele tinha atrás dele um Deus poderoso que poderia agir através dele. Nada acontece, irmão. Irmão, você que está viajando, volte para cá de novo, tá? Volte aqui de novo, viu? Nenhum cabelo da nossa cabeça cai se Deus assim não permite, não é? É ou não é? É isso que acontece. Nada. Em Êxodo, vocês não precisam até lá, mas se vocês quiserem ir, capítulo 4, versículo 11. É o único versículo que eu vou ler para vocês. Que diz assim, 4:11. Diz assim: disse-lhes o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego?
Não sou eu o Senhor? Deus fez todas as coisas. Deus faz o surdo? Sim. Deus faz o mudo? Também. É Ele que permite todas as coisas. Irmão, não sei a dificuldade que você está passando na sua casa, no teu trabalho. Eu não sei, mas Deus o sabe. Mas você não perde dinheiro e você não ganha dinheiro por acaso. É porque Deus assim está permitindo. Se você está passando por uma dificuldade, é porque Deus está trabalhando em tua vida. E se Deus quer tirar alguma coisa, Ele pode, porque Ele é Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, às vezes a gente briga, reluta. Isso aí vocês. Mas eu, volta e meia, dá uma discutida com Deus lá. Adivinha quem perde? Eu de novo, né? Mas é sim, há uma discussão. O porquê disso, o porquê daquilo, né? Porque Deus quer trabalhar na vida da gente. Ele quer o melhor da gente. Por isso que às vezes Ele tira alguma coisa da gente. O que acontece muitas das vezes? Eu e você, todos nós, entramos numa rotina. Rotina, sai de casa, vai para o trabalho, depois vai para casa. É aquela rotina diária, sabe? E daí às vezes Deus dá um baque na gente. Pá! Para que a gente tem que cair em si. Por que cair em si? Opa, não é você que está no comando, não. Quem ainda está mandando na tua vida sou eu. É isso que acontece, irmão. Que às vezes a gente toma um choque de realidade, é porque Deus está trabalhando na vida da gente. E a gente, na hora a gente não entende, a gente não compreende por que disso, por que daquilo, por que tu está me batendo tanto de um lado, me tirando isso. Talvez Ele está te dando tanto, Ele está te dando. Então, saiba lidar com isso. Deus nunca tira férias. Ah, vou pegar uma semana de férias agora. Vou pegar 15 dias, vou pegar 30 de férias. Não, Deus não tira férias. Nunca tirou. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, não está? Inclusive do mal. Porque se Ele não tivesse no controle do mal, hoje eu e você não estaríamos aqui. Nós nem tínhamos saído de casa. Não, nem tinha saído de casa. Olha, o que eu vou falar. Preste atenção. Isso tem que ser um consolo para a nossa vida. Um consolo, que é Deus que está no comando de todas as coisas. Ah, mas eu estou passando por muita dificuldade. Tenha consolo em Deus, que é Ele que está cuidando de você. Nada foge do controle dele. Deus estava no controle de Pedro. Deus estava no controle de Judas. Ele está sob o controle do mudo, do cego, de eu e você. Ele está no controle de tudo. Encontre consolo nisso. Quando Pedro negou, quando Judas entregou com um beijo, Deus estava no controle. Encontre consolo nisso. Encontre consolo em tudo. Olha só, para mim, a passagem mais impactante é essa aqui. Preste atenção. Diz lá, 61. Olha só. Em Lucas capítulo 22, continuando, versículo 61. Olha só. Virando-se, indo para o final já, irmãos. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Só até aqui. Com que olhar, analisa comigo, com que olhar que Deus, Jesus, olhou para Pedro? Acusando ele? Você sabia que ia me negar? Foi com esse olhar que ele olhou? Não foi, né? Não foi. Com certeza, tenho quase absoluta certeza que ele olhou de um olhar assim, ó. Preste atenção. De um olhar assim. Viu, Pedro? Viu que você não é nada? Em si mesmo? Provavelmente ele olhou com esse olhar para Pedro, não acusando. Mas Pedro, lembre-se, eu sou o seu Deus.
Com esse olhar, eu tenho absoluta certeza que ele olhou para Pedro. Ainda que tenha me negado, eu não negarei você. E eu estarei com você todos os dias, Pedro, até a consumação dos séculos. Eu tenho quase certeza, eu fico tudo arrepiado por isso, que Jesus olhou para Pedro com esse olhar. Com esse olhar. Eu acredito também, irmãos, que esse mesmo olhar que ele olhou para Pedro, ele olha para eu e você todos os dias. Não de acusação pelo que a gente faz e deixa de fazer. Mas ele olha assim para eu e você, dizendo: você, meu filho, é assim que Jesus está olhando para eu e você todos os dias. Você, meu filho, ainda que esteja me negado, não esteja fazendo as minhas coisas, ainda que tenha me negado, meu filho, eu não negarei você. É assim, tenho certeza absoluta que Jesus olha para a gente todos os dias. Eu estarei com você todos os dias. Mesmo você me negando, mesmo você não me fazendo as minhas coisas. Mas eu estarei junto com você todos os dias. Eu tenho absoluta certeza que Jesus olha assim para a gente todos os dias. Mas a gente entra numa rotina tão grande que a gente acha que não tem um Deus que está olhando para a gente. Ele está me cuidando, Ele está cuidando a cada um de nós aqui. E Ele está olhando para mim e para você, não com olhar de acusação, mas Ele está dizendo que está junto comigo e com você. Pois Deus é misericordioso. Ainda bem, né? Eu e você muitas das vezes não somos. Essa passagem que eu trouxe hoje é para eu e você se arrependermos e sejamos mais misericordiosos com o irmão que está do teu lado. Paramos de ver os defeitos dele. Todos nós temos. Os pecados nossos estão até aqui. Paramos de olhar o defeito dele. Sejamos misericordiosos. Que possamos deixar Deus tomar conta da nossa vida. No que Ele está. Ele está. Eu tenho certeza absoluta que Ele está. Ele está. Mas só basta eu e você confiar. Não esqueçamos das 3 letras. Vocês lembram o que é? Frágil, fracos e pecadores. FFP. Todos nós somos. Somos frágeis, somos fracos e somos pecadores. Mas devemos ser misericordiosos, pararmos de olharmos os defeitos dos irmãos e termos mais união entre os irmãos, estarmos mais juntos. O foco de tudo isso aqui é Cristo Jesus. Deus vai moldar a gente reluta muita coisa? Sim. Mas Deus quer usar a gente. Se deixamos que Ele use a gente, então. Sejamos o barro. E não queremos ser o tesouro que tem lá dentro. Tem que ser, o tesouro é o que sai da gente. Não a fachada. Então que a gente possa estarmos mais unidos. Buscarmos mais um ao outro. Pedro ensinou muito a mim. Espero que tenha ensinado você também. Mostrado aonde você está. Não deixe que o galo cante. E você vá chorar que nem Pedro, amargamente. Talvez não dá nem tempo de chorar, tá, irmão? E lembra dos 2 pesos e 2 medidas. Peso dos 2 pesos e 2 medidas. Como você julga o irmão, Deus pode julgar a gente também. Bom, irmãos? Amém? Se vocês puderem, quem puder, ficar de pé, vamos finalizar com uma oração. Soberano Pai, grandioso, misericordioso, obrigado pelo Senhor ter dado a permissão de hoje estar falando mais da Tua Palavra, entendendo mais sobre seus filhos, entendendo mais o quão pecadores a gente é, Senhor,
onde o Senhor nos tirou e onde o Senhor está nos colocando, mas que não seja para a gente se vangloriar, que seja tudo para a honra e glória do seu santo nome. Que foi colocado essa noite aqui, seja de agrado ao Senhor, que o Senhor possa moldar cada irmão, que o Espírito Santo que habita em cada um deles, assim como habita em mim, possa moldar eles, meu Senhor, assim como o Senhor me moldou. Nos dá discernimento, entendimento sempre, Senhor, do que a gente for fazer. Não deixe que a gente faça algo para o nosso ego, mas que seja para o Senhor, que o Senhor possa nos usar como uma ferramenta, que a gente possa olhar para o irmão, não vendo só os defeitos, e sim ver as qualidades deles. Eles têm muito mais qualidades do que defeitos, então abra os nossos olhos, Senhor. Assim como o Senhor fez, tendo misericórdia de nós, tirando nós do lixo onde nós andávamos, e o Senhor assim nos trouxe para a luz, que o Senhor possa também abrir os nossos olhos e a gente ver as coisas boas que passam ao nosso redor. Que a gente possa ser luz no caminho das pessoas lá fora também, Senhor. Cuida, abençoe, dê discernimento e entendimento a todos, Senhor, se for assim de Tua vontade. Que o Senhor possa quebrantar os corações que ainda estão aflitos. Não deixe que o galo cante, Senhor. Que o Senhor possa quebrantar esses corações que aqui talvez estejam, que ainda não se arrependeram, que o Senhor possa tocar no coração deles, possa fazer com que eles se arrependam dos seus pecados e tenha vida eterna com o Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa levar cada um aqui para as suas casas. Se o Senhor assim permitir, a gente possa descansar no Senhor e o Senhor em nós também. Que a gente possa ter uma boa semana, guiados por tudo que o Senhor assim nos dá, tudo que o Senhor assim nos molda. Que a gente possa colocar o Senhor na frente de todas as coisas. Que as nossas rotinas não se tornem um hábito só de fazer aquilo, que a gente possa fazer as coisas que é de agrado ao Senhor, meu Deus. Eu oro te pedindo, te agradecendo, sabendo que é o Senhor que vai conduzir todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.